Tarda, mas não falha, gente. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O que vocês acharam da minha participação no Meteoro Brasil? Estreando o quadro novo com eles lá. Eu fui o bode respiratório lá do quadro novo deles. Espero que eu tenha ido bem. Me senti fazendo Enem, interpretando o poema. Diga o que você entendeu da tirinha. Encontre o humor na tira, né? Hoje é especial Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Hoje vai ser o tema principal que vai conduzir a live de hoje. A gente vai ter mais um tom ensaístico hoje. Menos de comentar notícias mais pontuais, assim. E eu vou meio que continuar assuntos que eu abordei ontem no Meteoro. Então, caso vocês não saibam, eu fiz parte de um quadro novo do Meteoro, que é o As de Aspas. Eles me mostraram várias frases e eu tinha que adivinhar de quem era. Os candidatos eram Paulo Leminski, Fernanda Takai, Caixa de Comentários do G1 e um aristocrata inglês. Eram as 4 opções. E eu falei bastante de trabalho lá e introduzi alguns temas que são caros para nós marxistas. E o tema de hoje, essencialmente, como eu sou marxista, vai ser imperialismo. Por isso que eu coloquei 2 livrinhos aqui que são grandes referências, né? O Imperialismo Estágio Superior do Careca e Imperialismo, uma introdução econômica da Juliane Furno, uma economista que é também criadora de conteúdo e uma pessoa que eu admiro muito. E esse livro dela é uma excelente referência se você está querendo estudar mais os aspectos econômicos do imperialismo. Isso aqui é uma genealogia do termo, do conceito de imperialismo muito, muito bem feita. Então, recomendo os 2 livros. Leitura. Esse aqui é leitura obrigatória, tá? Imperialismo do Lenin, leitura absolutamente obrigatória. Aqui tá com toda a coleção, esses 3 livros do Lenin, O que Fazer, Estado e Revolução, O que Fazer, Estado e Revolução e Imperialismo são livros obrigatórios do Lenin, tem que ler. E aí fica a dica extra aqui. O legal de ter essas prateleirinhas é que eu posso pôr os livros quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Vamos lá, eu vou pegar uma noticiazinha aqui só para conduzir. Então nós temos aqui um dos jornais que a gente usa bastante como referência aqui, Jorge Luiz Souto-Maior, 1º de maio de negação do poder da classe trabalhadora. Depois de tantos ataques e de enorme sofrimento, seria a hora da imprescindível unidade classista. A gente vai usar um pouco aqui dessa matéria do Jorge Luiz Souto-Maior para tirar algumas informações, né, para ter como um ponto de partida de análise, mas como eu falei hoje, a gente vai mais trocar uma ideia sobre qual é a situação da classe trabalhadora nesse 1º de maio, que foi ontem, quais são as raízes desse tipo de problema. Então, vamos lá, deixa eu trocar a câmera, eu só queria deixar a notícia de referência aqui para vocês. Então vamos lá, hoje o tema vai ser Reforma Trabalhista de 2017 e imperialismo. E o que as duas coisas têm a ver? E a primeira coisa que a gente tem que dizer é: imperialismo, gente, é a raiz dessas reformas que destruíram a qualidade de vida da classe trabalhadora, e imperialismo não se combate com conciliação de classes. Eu sei que é um pouco óbvio o que eu tô falando, mas vale a pena falar em voz alta. Vocês sabem que os governos Temer e Bolsonaro foram bastante ativos em destruir direitos da classe trabalhadora. E o que a gente tá vendo com o governo Lula, de uma parte do governo, também é uma atividade em destruir os direitos da classe trabalhadora, mas, na maior parte, uma passividade do próprio Lula em relação a essa destruição pregressa. O Lula e o governo Lula está sendo muito passivo com o que aconteceu no governo Temer e no governo Bolsonaro, que acarretaram na precarização do trabalho que a gente observa hoje em dia. Principal coisa que a gente quer falar: desde a eleição do Lula, não houve nenhuma movimentação na direção de revogar as reformas do governo Michel Temer. As reformas do governo Michel Temer inauguraram esse período de nova precarização do trabalho no Brasil. Então, a gente pode dizer que a gente teve 2 grandes ondas de destruição da força da classe trabalhadora e dos direitos da classe trabalhadora. A onda neoliberal da década de 90, tô falando desde a redemocratização. Primeira onda da década de 90 e agora tivemos uma onda de novo com o golpe contra Dilma e o governo Bolsonaro. A questão é, o PT se colocou, durante as eleições, como a única alternativa realista e concreta contra um governo fascista. Vocês lembram disso? E, depois de vencer as eleições, a gente vê a classe trabalhadora ainda atacada, tendo seus direitos e garantias negligenciados. E por que isso? Porque a revogação dessas contra-reformas do governo Temer, que foram continuadas durante o governo Bolsonaro, são o mínimo. Não é que a revogação é um avanço. A revogação é o ponto de partida para o avanço. A revogação é a pauta mínima. Vocês entendem o que eu tô falando? A gente não tá na estaca zero. A gente tem que chegar na estaca zero com a revogação dessas contra-reformas. E eu só quero fazer uma breve pausa aqui. Se você é fã do Lula, fã do PT, fez o L, não importa, não é disso que eu tô falando. A gente tá preocupado aqui com a situação da classe trabalhadora brasileira. E vocês vão ver que isso tudo aqui não tem a ver com a vontade particular de ninguém, nem do Bolsonaro, nem do Temer, nem do Lula. A gente vai chegar lá. O que eu tô querendo analisar é, o governo está se mostrando muito passivo em relação a isso é um fato, e isso tá acarretando numa contínua precarização da classe trabalhadora
trabalhadora brasileira. Isso também é um fato. Vamos pegar aqui de novo a matéria que eu mostrei para vocês, do Jorge Luiz Souto-Maior, né? Ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. E ele fala algumas coisas aqui. Eu vou primeiro falar o que ele diz, depois eu vou analisar, tá? Com a vitória do Lula, a gente viu a manutenção das contrarreformas, tanto da contrarreforma trabalhista quanto da contrarreforma da Previdência. Não foi efetivada qualquer iniciativa para responsabilização histórica pela necropolítica do governo anterior. Então a gente não está vendo um movimento robusto para responsabilizar o governo e as Forças Armadas pelo que aconteceu na pandemia de Covid-19. A gente não está vendo isso. Não estamos vendo uma iniciativa para ampliar os direitos que envolvem estabilidade ou garantia de emprego, eliminação da terceirização, principalmente no setor público, e a ampliação e efetivação dos direitos das trabalhadoras domésticas, que foi uma bandeira, inclusive, do governo Dilma. Se aprovou uma reforma tributária que teve ganhos, mas não foi no lugar que é mais necessário, que é a tributação progressiva da renda. A tributação progressiva da renda era o mais importante. Essa reforma tributária pode acarretar em redução de preços da cesta básica? Pode. Eu acho que não vai, mas ela pode, eu espero que vá. Eu espero que vá porque eu quero que essas coisas fiquem mais acessíveis. Eu só acho que ela não é o suficiente para isso. A gente pode entrar nesse mérito depois se vocês quiserem. Foi encaminhada uma reforma administrativa que não prioriza os servidores públicos, a gente já falou sobre isso aqui também, e, mais recentemente, a gente fez uma live aqui também sobre a regularização dos trabalhadores por aplicativo, que é uma coisa muito deprimente, assim, para dizer o mínimo. É uma coisa muito perigosa, abre uma premissa muito perigosa, e inclusive com a uberização progressiva de mais trabalhos, que a uberização não atinge só quem dirige carro e entrega comida, tá, gente? Hoje em dia existe uberização desde atendente de qualquer forma de varejo até médico e psicólogo, tá? Tô falando desse tipo de coisa. Então isso aqui afeta mais gente do que vocês imaginam. E a gente falou também das greves. Contínuas greves, e que o governo ofereceu um glorioso reajuste para os professores e para os técnicos das federais, um glorioso reajuste de nada, zero, bola, rosca, necas de pitibiribas. Todos esses assuntos já tiveram vídeos particulares aqui no canal, então se vocês quiserem ver um vídeo, por exemplo, sobre as greves, tem. Se vocês quiserem ver sobre a regulamentação do transporte por aplicativo, tem. Se vocês quiserem ver da reforma tributária, tem também. Nesse canal aqui que vocês estão assistindo, tem vídeo sobre tudo isso. É que particularmente a live hoje não é para destrinchar esse tipo de coisa, é só para mostrar qual que é a situação da classe trabalhadora no Brasil atual. Então, qual que é a conclusão do Jorge Luiz Souto-Maior? E eu concordo com ele. O 1º de maio desse ano é marcado por um cenário negativo para a classe trabalhadora brasileira. Um cenário negativo. E, de acordo com ele, 78% das 1.132 greves realizadas no ano passado tinham o objetivo central de defender direitos já conquistados. Então eram greves para defender o que já foi conquistado e não para lutar por direitos novos. Vocês entendem o quão grave é isso, gente? Num governo que se disse a barreira e a última barreira possível e concreta contra o fascismo, as greves que a gente viu foram para a defesa dos direitos que já existiam. Foi para frear uma destruição ainda maior da qualidade de vida da classe trabalhadora. Eu quero que vocês entendam isso. E ontem, caso vocês não tenham visto, teve um ato unificado organizado por frentes sindicais com a presença do Lula. Então tinha representante de movimento popular, tinha parlamentar, tinha liderança partidária, tinha ministro, tinha autoridade do governo. A pauta era por um Brasil mais justo. E aí eu pergunto pra vocês, eu vou pedir pro meu editor colocar alguns trechos aqui depois, né? Porque eu não quis colocar aqui pra vocês porque eu achei chato. Na fala do Lula, pra quem viu, teve alguma menção às greves? Teve alguma menção a respeito da falta de reajuste na folha de pagamento de funcionários públicos? Teve alguma coisa a respeito da revogação das reformas, que eu acabei de falar? Das contra-reformas? Teve alguma coisa assim? Basicamente, o discurso do Lula se resume em: a inflação tá caindo, então o importante é ter saúde. Basicamente, o discurso do Lula foi: o importante é ter saúde, tá? E ele fez campanha pro Boulos, teve isso também. O que a gente percebe é o crescimento do emprego, e emprego com carteira profissional assinada, com direito, que é o que as pessoas precisam, na verdade. Mas aqueles que querem trabalhar como autônomo e querem direito, também tem um projeto de lei no Congresso Nacional que a gente não mexe com o direito de que quer ser autônomo, mas ele, se quiser ter previdência, ele pode pagar a previdência, porque no infortúnio ele vai precisar de ajuda do Estado brasileiro e da assistência social. Eu estou aqui nesse 1º de maio para dizer para vocês com muito orgulho, eu dizia que a preocupação que eu tinha de voltar a governar esse país é porque eu tinha que competir com o meu 1º mandato e com o meu 2º mandato. Hoje
eu posso olhar na cara de vocês e dizer para vocês: nós vamos fazer um mandato melhor do que nós fizemos os outros dois. E eu quero perguntar para todo mundo aí que ainda tem esperança no governo Lula e que acha que essa tática dele é uma tática não só válida, mas benéfica. Eu quero de verdade, de coração, perguntar se isso tudo aqui está sendo feito em prol da governabilidade. Para que está servindo essa governabilidade? Estou perguntando de verdade. Essa governabilidade está nos governando em direção ao quê? Porque para atender as demandas de quem elegeu o Lula, das pessoas que elegeram e fizeram o Lula estar lá, não está sendo. Essa governabilidade não está vindo para isso. E eu tô falando que eu faço essa pergunta de coração, porque a pauta hoje não é ficar falando mal do Lula. O que eu tô querendo dizer é, a situação da classe trabalhadora brasileira é grave. É grave e está se tornando pior. O que a gente vai tentar investigar hoje são as raízes dessa questão. A gente vai falar de várias coisas a respeito disso hoje. Eu adoro esse tipo de comentário. Se o governo for disruptivo, jogando contra o Congresso, a situação econômica poderia piorar e jogar de vez o governo do Brasil na mão dos fascistas. Então, a solução, Edson, e eu não tô te atacando aqui, a solução é então governar com os fascistas? Com as mesmas pautas dos fascistas? Em prol de ter o Lula lá como uma figura principal? Mas com todas as pautas desses mesmos fascistas sendo aprovadas? E, inclusive, com esses fascistas tendo a possibilidade plena de se organizar e de se reerguer? Pra que serve isso? Onde a gente tá querendo chegar com isso? Eu tô perguntando de verdade pra você. Pra mim, esse discurso de o Lula tem que conciliar com Deus e o mundo, senão vai ficar pior, não cola. A gente já tá no pior. Se o Lula não conciliar com os fascistas, o fascismo volta? Se o Lula conciliar com os fascismos, o fascismo nunca vai embora. Tem um comentário aqui que até é o que eu queria dizer. Solução é reconstruir o movimento de massas para pressionar o Congresso. É isso aqui, pô. E o PT não tá interessado em usar todo o poder histórico que eles construíram para reconstruir um movimento de massas robusto nesse país. Então não dá mais, essa via não é mais viável. E ela é a antessala de uma coisa pior. Eu vou provar isso pra vocês hoje. Porque eu vou provar pra vocês no final dessa live que a gente ainda vai ver uma tentativa de golpe. E é uma tentativa de golpe que vai ter muito mais chance de dar certo do que aconteceu em 8 de janeiro, tá? E eu quero que vocês me escutem com muito cuidado. Então vamos lá, vamos falar particularmente da reforma trabalhista, ou como a gente gosta de falar, contra a reforma trabalhista, e a gente vai investigar o que a reforma trabalhista tem a ver com o imperialismo, tá, gente? Isso aqui é o que eu quero mostrar pra vocês hoje. Porque muito já foi falado sobre a reforma trabalhista, inclusive na época. E a análise, às vezes, deixa um pouco a desejar, porque tudo fica um pouco concentrado na vontade do Temer de fuder com os outros. Então a reforma trabalhista aconteceu porque o Temer é uma pessoa ruim e quer prejudicar os trabalhadores porque ele é um tecnocrata neoliberal. Sim, mas é por causa disso. O Temer é isso, sim. Mas foi por causa disso que aconteceu? Não. E é isso que a gente quer mostrar hoje. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Por isso que eu falei que o objetivo da live não é ficar falando mal do Lula. A gente quer falar da origem da precarização do trabalho no Brasil. Origem. Esquerda radical não é essa aqui só. Essa aqui é também esquerda radical. Essa é a esquerda radical. Mas a esquerda radical é a que procura raiz. E a gente vai atrás da raiz agora. Vamos lá. A reforma trabalhista, ou contra a reforma trabalhista, está em vigor desde 2017. Caso vocês queiram saber, é a Lei 13.467. O que ela fez? Ela mudou as regras relativas à remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho, essencialmente. A norma geral era flexibilizar o trabalho de mercado e simplificar relações entre trabalhador e empregado. Qual que era a retórica dominante da época entre os defensores da reforma trabalhista? O Brasil está em crise e nós precisamos gerar mais emprego. Ou seja, diminuir direitos e flexibilizar os contratos de trabalho vai gerar empregos porque vai desonerar os patrões e empreendedores e burgueses, etc. Sabe qual que é o grande problema disso, gente? A realidade. E o mal do liberal é a realidade. Porque isso já foi feito antes e nunca se confirmou. Isso aqui é dogma. Tá? Isso aqui é dogma. O que aconteceu de fato? E que fique claro que os tecnocratas que falaram isso sabiam muito bem que isso aqui não funcionava. Isso aqui era garantir a liberdade da classe patronal. A liberdade de contratar trabalhador em várias modalidades autônomas. Era desvincular cada vez mais empregadores de empregados e desonerar os empregadores. A ideia era essa, mas não só essa. A gente vai chegar lá. Vocês conseguem lembrar do Bolsonaro? Quem ouve Medo e Delírio ouviu essa frase várias vezes. O Bolsonaro falando: vocês terão que escolher entre emprego ou direitos. Todos os direitos e nenhum emprego, ou todos os empregos e nenhum direitos. Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego.
Isso aqui é mais didático do que qualquer cartilha explicando a reforma trabalhista. Não posso criticar o Bolsonaro de não ter sido didático nessa fala dele. O que a gente viu depois da reforma trabalhista? É trabalhador fazendo polywork, lembra do polywork? Né? Que não é polidense, é trabalhar em vários trabalhos. É trabalhando 2, 3, 4, 5, subemprego tudo ao mesmo tempo, acumulando freela, não tendo garantia nenhuma, sofrendo acidente e ficando sem trabalho. É uberização, é aumento de trabalho análogo à escravidão, que eu falei extensamente quando eu fui no Critique. Inclusive, se vocês querem ver uma análise a respeito de por que o trabalho análogo à escravidão cresceu tanto no Brasil nesse período, o meu corte lá no Critique é o que eu falei em mais extensão sobre isso, né? E desde que o Lula voltou à presidência, a gente teve sim uma melhora nos índices socioeconômicos. Melhora não quer dizer que tá bom, quer dizer que tá melhor do que antes. Só que a gente não pode enxergar essa melhora de forma absoluta. O que a gente viu? Um aumento no emprego formal. Em relação a 2022. Nós tivemos um aumento no emprego formal, de fato. Só que aí é que tem o jump of the cat, se você sprechen em English. O pulo do gato é, por que isso aqui melhorou? Porque a reforma trabalhista criou uma série de anomalias. Em nome dessa flexibilização, a reforma trabalhista criou uma categoria de trabalho intermitente. Ou seja, é um trabalho de carteira assinada, mas que não tem jornada estabelecida. Você trabalha quando você é convocado, cumpre as horas e recebe conforme as horas que você cumpriu. O pagamento é proporcional a essas horas. A questão é, você pode não ser convocado e não receber nada? Não só pode, como 2/3 das pessoas hoje no Brasil que tem esse tipo de contrato não trabalham há meses. A pessoa tem contrato, ela não trabalha e não recebe salário. 2/3. Só que isso distorce as estatísticas de trabalho formal. Porque quase 6% das pessoas que têm esse trabalho, que têm trabalho formal, que entram na estatística de trabalho formal, são dessa categoria intermitente. E isso está crescendo exponencialmente, quase dobrou. De 2021 para cá, quase dobrou esse número. Isso tende a aumentar. Ah, e caso vocês não saibam, esse dado de que 2/3 não trabalham e não recebem nada é do Ministério do Trabalho. Não é um dado da Instituto Tirei do Cu. Outra coisa, segundo o DIEESE, em 2021, que é quando a gente conseguiu encontrar a pesquisa aqui, a média de salário das pessoas que estavam trabalhando e recebiam era R$ 888. O salário mínimo era 1.100. Ou seja, muita gente não trabalha e não recebe nada, e quem trabalha nesse regime de trabalho com carteira assinada recebe menos que o salário mínimo. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é, a gente vai aumentar o trabalho formal mudando o que significa ser formalizado. É só mudar o critério. Porque a estatística é, o Brasil tem muito trabalho formalizado. Olha só que milagre. Vamos falar, gente, da origem desse processo. Eu já antecipei algumas coisas aqui. A origem disso é, o Michel Temer é um cara, é um vampirão do mal que veio diretamente da Transilvânia e veio para foder com os direitos trabalhistas? Sim, mas tô brincando. A origem não é essa. A origem é o imperialismo. E o que a reforma trabalhista tem a ver com o imperialismo? Vamos começar conversando sobre isso. O que está acontecendo? Esse tipo de reforma não é um caso isolado no Brasil. Se vocês acompanham o noticiário internacional, vocês sabem que isso está sendo aplicado de maneira ampla na periferia mundial, no chamado sul global. E isso aqui não é uma tendência espontânea do mercado, tampouco é a conclusão que vários tecnocratas chegaram de que era a melhor via. Isso aqui, gente, segue uma cartilha. É um modelo, e é um modelo que segue as recomendações de instituições como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Hoje a gente vai falar particularmente do Banco Mundial. Qual que é o objetivo desse tipo de organismo? E se você não estava prestando atenção até agora, daqui pra frente é quando vai cair na prova. Essa parte aqui vai cair na prova e vai valer nota. Então presta atenção, por favor. Qual é o objetivo de instituições como o Banco Mundial e o FMI? É fazer recomendações, entre muitas aspas, para definir política econômica de países pobres, em benefício dos países desenvolvidos. O objetivo é esse. Ou seja, o objetivo do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial é manter uma relação eterna entre centro e periferia. É impedir que os países do sul global se desenvolvam. O Banco Mundial foi criado em 1944 e a justificativa era auxiliar na reconstrução econômica dos países que foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. É um órgão que é ligado à ONU, tem a sua sede nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o primeiro lugar nas votações e hegemonia absoluta. O cargo de presidência do banco é sempre ocupado por um estadunidense. Sempre. Então chama Banco Mundial, mas podia chamar Banco Estadunidense.
Até 1948, os empréstimos do Banco Mundial priorizavam países capitalistas desenvolvidos, principalmente os que tinham sofrido muito com a Segunda Guerra Mundial. Só que aí, em 48, o Banco Mundial começa a abrir a carteira para empréstimos aos países periféricos. Então, em 48 isso começa. E aí, na década de 80, passando para 90, o Banco Mundial passa por uma reorganização de prioridades. Ou seja, os empréstimos continuam sendo concedidos, mas a cobrança sobre essas economias muda um pouco. O que acontece? Quando o Banco Mundial concede um empréstimo a um determinado país, esse país não tem só que pagar esse empréstimo, ele tem que implementar uma série de políticas econômicas. E isso surge a partir de 1989 com o chamado Consenso de Washington, que não tem nada de consenso, que foi o consenso que definiu basicamente a agenda neoliberal global contemporânea. E o Banco Mundial mudou a sua política a partir do Consenso de Washington também. Eles redefiniram as exigências a partir de 5 critérios. Prestem atenção nesses critérios. Eu quero que vocês pensem se isso aqui é familiar. Equilíbrio orçamentário, sobretudo mediante redução de gasto público. Abertura comercial. Redução das tarifas de importação e eliminação das barreiras não tarifárias. Liberalização financeira por meio de reformulação das normas que restringem o ingresso do capital estrangeiro. Desregulamentação de mercado interno, pela eliminação dos instrumentos de intervenção estatal, como controle de preço e incentivo. Privatização de empresas e serviços públicos. Tá bom? Tudo isso aqui parece familiar para vocês? E aí eu pergunto para vocês, quais foram os governos eleitos durante a década de 90 no sul global? Eu tenho um vídeo que bateu 1 milhão já, passou de 1 milhão já, chamado Por que odiamos Fernando Collor de Mello? Em 1989, esse cara foi eleito no Brasil. E esse cara inaugura essa cartilha aqui pro Brasil, que é continuada pelo Itamar Franco, pelo Fernando Henrique Cardoso e não é rompida pelo Lula. Não é rompida pelo Lula. A cartilha não é rompida, não de maneira frontal. Bom, eu comecei falando que isso aqui ia ter a ver com a reforma trabalhista do Temer. E eu tô falando da década de 90. O que tem a ver? Eu precisava contextualizar o que é o Banco Mundial para vocês entenderem por que essa reforma trabalhista foi feita, quando foi feita e como foi feita. Corta para 2017. Estamos na década de 90, corta para 2017. Em 2017, o Banco Mundial publica um documento. E é um documento que tem um título maravilhoso. Eu vou pôr na tela para vocês. Isso aqui é um documento publicado em 2017. Um ajuste justo. Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Atualmente, chat. Eu quero que vocês me digam. Intankable, exatamente. Vamos investigar a justeza do ajuste? Bora lá. Sumário. Dá uma olhada aqui. Desafios para a sustentabilidade fiscal no Brasil. A gente desce. Sustentabilidade tem fiscais, incidência fiscal. Adoção de teto de gastos. Pera aí. Nós temos um documento do Banco Mundial, em 2017, falando da adoção de um teto de gastos. O que tá rolando aqui? Todos vocês aí que lembram da época vão pensar, eu lembro de um teto de gastos em 2017. Mas aí vai ter aquele liberal mais bem informado que vai falar, mas peraí. O teto de gastos é de 2016. Então não tem como ter sido diretriz do Banco Mundial. Foi uma conclusão que chegou a partir da genialidade milenar, literalmente, do presidente Michel Temer. E a gente ficou instigated com isso aqui. E a gente foi atrás e aí a gente achou um negócio interessantíssimo. Deixa eu mostrar uma matéria para vocês. Em pronunciamento, Meirelles diz que teto de gastos preservará a saúde e educação. O presidente do BC defendeu a criação do teto de gastos como medida. 2016, né? Essa matéria aqui, ela tem uma coisa gloriosa, tá, gente? Eu vou ler aqui pra vocês. Abre aspas pra matéria. Apesar de exibido hoje, dia 6, o pronunciamento foi gravado na terça-feira, por causa da viagem do ministro aos Estados Unidos. De hoje até domingo, Meirelles participa da reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Washington. Segunda-feira, ele chega a Nova York, onde ficará até quarta-feira e terá reuniões com empresários e investidores. Eu só quero perguntar uma coisa pra vocês, gente. Peguei o esquema, caralho! Peguei a porra do esquema! Vai tomar no cu! Bagulho fácil do caralho, eu imbecil! Vocês pegaram a porra do esquema? Agora, o cara foi fazer uma reunião com o FMI e com o Banco Mundial, e essa ideia de teto de gastos, inclusive a expressão teto de gastos, veio disso. Então, o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é, essas reformas do Temer
foram diretrizes seguindo à risca a cartilha do Banco Mundial dessa época. O esquema foi capturado. Eu só tô trazendo a evidência do teto de gastos porque ele é mais obsceno, assim, é mais promíscuo. É um exemplo muito, muito claro. Então, onde eu quero chegar aqui? Tem algumas análises que tentam descolar o bolsonarismo da lógica imperialista. Dizer que se o Bolsonaro sair, tudo fica bom. De que o Bolsonaro era uma excreção, era uma excrescência. Ele é uma excreção também, mas ele era uma excrescência. De que ele era totalmente diferente de tudo que já apareceu no Brasil e que ele era um louco ensandecido que fazia o que ele queria. Bolsonaro foi colocado lá para que essa cartilha aqui seguisse firme e forte, sendo aplicada sem nenhum tipo de bloqueio. Isso sequer surgiu na cabeça dos parlamentares brasileiros. Sequer surgiu da cabeça do Temer, do Bolsonaro, do Meirelles ou coisa que o valha. Isso é receituário do Banco Mundial. E o objetivo é manter o Brasil no nível de desenvolvimento que ele está, para manter os Estados Unidos como hegemonia global e para manter o Brasil como um país de mão de obra barata e de exploração da força de trabalho precarizada, primária. Manter o Brasil como agroexportador, para manter o Brasil nessa posição na geopolítica global. Essa coisa de sustentabilidade fiscal é um embuste que não tem nenhum respaldo na realidade e serve para estrangular a economia brasileira a partir das mãos do imperialismo. Eu e a Duda achamos um artigo chamado, eu recomendo esse artigo inclusive, Banco Mundial e as recomendações atuais para as políticas educacionais no Brasil. A conclusão é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês que é interessante. Assim, as recomendações formuladas pelo Banco Mundial e que direcionam para a aplicabilidade da EC número 95/2016 pautam-se na privatização da escola pública, enxugamento do quadro de professores, na política da meritocracia, consideram que as soluções para as mazelas da má qualidade no campo educacional estão assentadas no conceito do mercado como autonomia, eficácia, desempenho, competência e avaliação. Ao identificar as categorias políticas presentes nos 4 documentos, podem-se destacar as seguintes no primeiro documento: eficiência, focalização na pobreza, genérico isso, né? Focalização no investimento do setor privado, política de desempenho e meritocracia, avaliação e focalização no crescimento econômico. Por mais que esse texto esteja falando da educação, ele resume muito bem a forma como essa cartilha atuou em diversas frentes. E aí, isso tudo quer dizer que o Temer, o Bolsonaro, o Meirelles, etc., não têm responsabilidade? Lógico que eles têm responsabilidade. Eles têm muita responsabilidade. O que a gente está dizendo é, a lógica não partiu deles. A lógica parte da posição que o Brasil ocupa no capitalismo global. O imperialismo tem uma função de servir como ferramenta para a manutenção dessa posição. A questão é, se não fosse o Temer ou o Bolsonaro, muito provavelmente essa cartilha teria sido aplicada da mesma forma. E aí é que tá. A gente começou falando do governo atual porque essa cartilha não está sendo contestada. Não está sendo e nunca foi contestada. E aí a gente volta para a estaca zero. Revogar esse tipo de reforma que vem de fora para dentro não é só um avanço, é o pressuposto do avanço. É a estaca zero. Esse tipo de reforma que parte das diretrizes do Banco Mundial é o que a gente precisa extinguir no Brasil para começar a pensar em desenvolvimento. E onde que a gente está vendo isso muito? E vocês sabem disso. A gente está vendo isso na Argentina, gente. Não acreditam em mim? Deixa eu mostrar para vocês. FMI considera impressionante o progresso na economia da Argentina com o governo Milei. Precisa falar mais alguma coisa? O que está acontecendo aqui na prática? A Argentina tem uma dívida absurda com a FMI, que foi contraída principalmente no governo Macri, e que o Alberto Fernandes não conseguiu renegociar. Então, o que está acontecendo com o governo Milei é o FMI fazendo o que ele quer na Argentina. Não é só a loucura de um anarcocapitalista que fala com o cachorro morto, é também isso. Mas a destruição da estrutura pública é cartilha do FMI. O Milei é só o que o Bolsonaro foi no Brasil. Idiota útil, bucha de canhão. Isso aqui está atendendo aos interesses diretos dos Estados Unidos, sobretudo porque a Argentina é importante para a transição energética. Ela tem uma das maiores reservas de lítio do mundo e a China vinha avançando em cima da Argentina. A solução foi, bota o maluco lá e cartilha neoliberal. Isso aqui é escancarado e caso vocês achem que é muito texto as coisas, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma publicação do próprio Banco Mundial. Isso aqui é um infográfico muito fofo e kawaii que eles fizeram resumindo tudo que a gente falou. Previdência, folha de pagamento, privilégios ao setor privado, comércio exterior, reforma tributária, tá tudo aqui. Isso aqui é um resumão do documento que a gente falou. Caso vocês achem que é muito texto, pega isso aqui. Eles mesmos estão publicando. Isso aqui não é feito por um comunista maluco que não quer ver o Brasil se desenvolver. Basicamente, cartilha caracu.
Quem falou cartilha caracu, você está certo. Então eu espero ter convencido vocês de que o buraco é bem mais embaixo. Do que, porra, se eu voltasse no tempo e desse um tiro na cabeça do Temer, tudo seria diferente. Não seria. Faz o B de Banco Mundial, esse é um resumo bom também. E sim, isso aqui é interessante. Eu peguei outro comentário do Edson. Os países que saíram do subdesenvolvimento não aderiram à cartilha neoliberal. Que é austeridade pra tu e aqui é MMT pra nós. É sempre assim. Ah, o Brasil tem que controlar a dívida pública. A gente vê o Japão que tem 250% de dívida pública. Mas não, meu Deus, né? Como a Índia fugiu da cartilha neoliberal, em que planeta a Índia fugiu da cartilha neoliberal? Você já viu o governo do Narendra Modi? E sim, a cartilha neoliberal está sendo empurrada goela abaixo no Vietnã agora. Inclusive, a cartilha neoliberal no Vietnã, ela passa muito pelo revisionismo histórico. Então, existe uma espécie de frente parlamentar de extrema-direita no Vietnã que quer colocar no ensino básico que foi o Vietnã que começou a guerra, que o Vietnã... Tem umas outras coisas, eu lembro disso, de falar que o Vietnã que começou a guerra, de que o Vietnã só se desenvolveu depois que se abriu pro capital. É um belo de um revisionismo histórico. É um perigo enorme perder o Vietnã, mas a gente tá ainda no momento de refluxo do socialismo. O Vietnã ter resistido a queda do Bloco do Leste da União Soviética já foi uma coisa impressionantíssima. Mas isso é esperado, tá, gente? É esperado que Cuba esteja num período complicadíssimo, que a Coreia Popular tá passando por um período de crise econômica muito séria, que o Vietnã tá tendo esse revés também. Não é uma coisa surpreendente, e isso não demonstra fraqueza política desses países, mas demonstra refluxo global da ascensão do fascismo, do estrangulamento dos países subdesenvolvidos, do avanço sobre esses países mais intenso. Por que o Vietnã começaria a guerra? Não começou. O Vietnã, da mesma maneira que a Coreia Popular não começou a guerra. O que eles querem dizer é: os Estados Unidos tinham justificativa para invadir o Vietnã porque o Vietnã era hostil com o Sul. Não é que ele deixa partido fascista existir, mas existem parlamentares de direita. E eu tô chamando de extrema-direita porque, assim, é o mais de direita que eles deixam lá. Lógico que eles não deixam partido existir, mas tem parlamentar de direita lá sim. Tem burguesia. Gente, onde tem burguesia vai ter direita. Onde tem burguesia vai ter direita, onde tem burguesia vai ter poder político da direita, não adianta. Isso emana do capital. Acontece que o Vietnã ainda tem um partido socialista, um partido comunista, perdão, muito, muito forte. Muito presente, que tem maioria no parlamento ainda. Mas a luta de classes é super intensa lá. Onde tem burguesia tem cringe, né? Uma até foi fuzilada, quem dera ela tivesse sido fuzilada, ela tomou injeção letal. A Luna fala desses revisionistas, super, falou o tempo todo, eu vi no Twitter dela. Ela detesta, ela é membro do partido. Ela é do Partido Comunista e ela combate essa galera o tempo todo. Como exigir a ação do PT? Change party, troca de partido. Essa é a maneira que você vai exigir ação. Não exigindo ação de algum partido que não seja o PT.